Fala aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos aqui para mais uma resolução de uma prova do PAS 2. Dessa vez a prova do PAS 2 de 2020, tá certo? Tô aqui cumprindo uma promessa que eu fiz contigo, que até a data da sua prova eu estaria com a resolução do PAS 2 de 2020 aqui no canal. Então, assim como eu fiz com os últimos anos, 2022 e 2021, essa prova de 2020 eu também vou dividir ela em dois vídeos, certo? Então esse é o primeiro vídeo, essa é a parte 1, que a gente vai tratar aí de química orgânica embolado com interações intermoleculares, que a prova do PAS 2 adora fazer. E no segundo vídeo, só questões de radioatividade, tá bom? Então, logo mais, a parte 2 vai sair e é isso, tá? Antes de começar aqui a resolução, cara, eu queria agradecer demais os inscritos que estão chegando agora. Normalmente na reta final do PAS é normal o canal bombar, então sejam muito bem-vindos. Agradecer demais os comentários, eu estava lendo aqui agora há pouco os comentários antes de começar a gravar esse vídeo e dá assim um ânimo, sabe? Dá assim uma como é que eu posso dizer, uma felicidade, né? Uma esperança de que sim, tem muita pessoa, tem muito jovem como vocês aí, interessados. Pode ser que seja em química só para poder passar no PAS. Se for, tá tudo certo, né? Se esse é o seu objetivo aqui no canal, é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a passar na sua prova. E fico demais assim mesmo, muito feliz pelo retorno que vocês têm deixado. E eu agradeço de coração mesmo, coração. Isso me dá uma força tremenda para fazer isso aqui. De chegar, só para você ter noção, eu tô gravando num sábado, de chegar no sábado de manhã e fazer esse conteúdo aqui para vocês, porque eu sei que vocês curtem, tá? Muito obrigado mesmo. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, deixa eu se inscrever, né? O YouTube agora ele entrega pra gente, ele te denuncia quando você deixa um comentário e você não é inscrito, tá bom? Então tem muita gente que deixa o comentário aí e não deixou se inscrever. Então se inscreve no canal. Se você gostar desse vídeo, de outros que tem aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, tá bom? Te agradeço demais. E é isso. Bora pra resolução. Dessa aqui a gente vai falar sobre a prova de 2020, né? E por que eu resolvi manter esse mesmo padrão do que eu fiz a resolução da prova de 2021, né? Que foi a última que eu postei aqui no canal na semana passada. Porque vocês deram feedback e falaram que gostaram muito desse formato de aula. Aula mesmo, né? Sem corte, sem musiquinha, só chegar aqui e poder explicar para você o que você precisa para ir bem na sua prova, né? Porque o tempo que eu gastaria com a edição do vídeo, eu vou gastar aqui, frente da câmera, explicando o máximo que eu conseguir para você poder tirar o máximo de proveito desse vídeo, tá bom? Antes de eu começar mesmo, de fato, só vou tecer uns comentários rapidinho sobre essa prova de 2020. A prova de 2020 ela foi aplicada em 2021, né? Por conta da Covid e tudo mais. Então ela foi uma prova que foi aplicada tardiamente, né? Se eu não me falha a memória, foi março de 21, fevereiro de 21. Deixa aqui nos comentários se você se lembra daquela época, eu não tô lembrado muito bem não. Mas assim, o que eu quero comentar, o que eu quero dizer com isso é que essa prova de 2021, desculpa, essa prova de 2020 foi aplicada em 21, ela foi uma prova super padrão da prova do PAS 2. É bem o que a prova do PAS 2 costuma ser, né? Bem diferente da prova de 2021, que eu deixei a resolução aqui, que eu subi a resolução aqui no canal semana passada. A prova de 2021, eu comentei no vídeo anterior, que ela não teve um item de radioatividade. Isso é muito chocante, né, para uma prova de PAS 2, em que radioatividade disparadamente é o conteúdo que mais cai, e a gente não ter um item que fosse, né, de radioatividade na prova anterior. Essa não, a de 2020 está bem padrãozinha. Primeira parte da prova, química orgânica misturado com separação de misturas. O primeiro item que a gente vai falar aqui é de separação de misturas, misturado com interações intermoleculares. Então tá uma prova bem mesmo padrão do PAS 2. E a segunda parte, que eu já falei, vou subir depois, itens de radioatividade, que é o comum de aparecer, tá bom? Então vamos lá começar aqui, ó, pelo item de número 20, que é aqui eu já faço aqui uma chamada em você, né, que eu sempre faço nos vídeos aqui de resolução. Quem está acompanhando o canal há mais tempo já está ligado nisso. Separação de misturas é um conteúdo de PAS 1, tá? Se você pegar a matriz do PAS 1, inclusive a nova, né? A nova matriz do PAS 1 já está vigente esse ano de 2023. Você que é do PAS 2 ainda está contando com a matriz antiga, tá? Não é a matriz nova.
A matriz nova do PAIS 2 só vale a partir de 2024. Mas, mesmo nessa matriz nova, separação de misturas é um conteúdo de PAIS 1. Só que, pessoal, a prova do PAS, ela é acumulativa. Então, não é porque você vai fazer a prova do PAIS 2 que o PAIS 2 vai conter só coisas, só conteúdos da matriz do PAIS 2. Óbvio que a maioria, 99% dos itens, são de conteúdos da matriz do PAIS 2. Mas, separação de misturas é de PAIS 1 e cai sim. E todo ano cai um itemzinho de separação de misturas. Tanto no PAIS 2, e se prepara no ano que vem quando você for fazer o PAIS 3. No PAIS 3 também cobra separação de misturas, tá? Então, separação de misturas é o tipo de conteúdo que você sempre tem que estar com ele na ponta da língua, tá? Então, guarda isso aí. Mesmo que você vai fazer a prova do PAIS 2 semana que vem, ano que vem você vai precisar disso para o PAIS 3, tá bom? Então, no item 20 ele fala o seguinte, aqui, antes, né? Antes aqui no texto, como sempre eu coloco os dois textos aqui, não vou gastar tempo lendo o texto com você. Se você quiser pausar, aqui na descrição do vídeo tem a prova que a gente vai usar. Mas normalmente tem essa primeira parte do texto aqui, que é uma parte mais introdutória, né? Tá falando sobre uma obra, que é uma obra aí da matriz do PAIS 2. Normalmente o que interessa pra gente é essa segunda parte aqui do texto, né? Que ele fala assim, ó. A terebintina é extraída da resina de coníferas e contém em sua composição basicamente uma mistura de hidrocarbonetos monoterpênicos, como principalmente o alfa-pineno, e terpenoides como o geraniol, cujas estruturas químicas são mostradas a seguir, né? E aí no item 20 ele vai falar o seguinte: a destilação simples é indicada para a separação dos componentes da terebintina em laboratório. Pessoal, o que você tem que lembrar daqui? Destilação simples. Destilação simples é um processo de separação de misturas homogêneas, tá? Então as misturas homogêneas, se você não está lembrando muito bem disso, de separação de misturas, aqui no canal eu resolvi um item da prova do PAIS 1 de 2021. Eu vou deixar o link aqui? Não estou aparecendo. Vou deixar o link aqui. E eu fiz a resolução desse item da prova do PAIS 1 de 2021. Agora eu não lembro se é 2021 ou se é 2020. Depois eu vou linkar aqui o vídeo. E aí nesse vídeo, resolvendo esse item, eu fiz uma revisão zona de separação de misturas, tá? Então, eu recomendo você dar uma passada lá antes da sua prova, porque como eu falei, mesmo sendo o conteúdo da matriz do PAIS 1, a nossa prova sempre cai, tá? Então, misturas homogêneas, ou a gente separa por destilação, ou a gente separa por evaporação, tá? Tem um processo também de liquefação fracionada, mas eu não vou falar dele aqui não, porque liquefação fracionada é só para mistura entre gases, tá bom? Então, assim, acho pouco provável que isso ele cobre na prova do PAIS 2. Isso é mais mesmo ali para o PAIS 1, tá? Mas enfim, tem destilação e tem evaporação. Vou colocar o asterisco aqui que também tem um processo de liquefação fracionada, mas os dois principais são esses, tá? Evaporação a gente usa quando a gente quer separar misturas sólido mais líquido, tá? A gente usa misturas homogêneas. Então, quando o sólido se dissolve completamente no líquido, aí a gente usa evaporação, certo? E a destilação, ela tem dois tipos. Ela tem a destilação simples e ela tem a destilação fracionada. A destilação simples, a gente também usa ela para mistura homogênea sólido mais líquido. E a destilação fracionada, a gente usa para mistura entre líquidos, certo? Só que caso esses líquidos formem misturas homogêneas, ou seja, caso esses líquidos se misturem entre si. A gente fala que eles são miscíveis, né? O que são líquidos miscíveis entre si? São líquidos que se misturam, ou seja, formam uma mistura homogênea. Então, de cara, a gente já consegue ver que não pode ser utilizada a destilação simples para fazer essa separação. Por que eu estou falando que é de cara? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Ele fala o seguinte, que a terebintina é formada por alfa-pineno e geraniol e eles são extraídos de resinas. Então, eu entendo com isso que esses caras aqui eles são líquidos. Tanto o alfa-pineno quanto o geraniol, eles são líquidos, tá? Algum estado físico próximo de líquido, né? Sólido eu sei que nenhum dos dois é. Então, uma mistura entre eles, para separar os componentes da terebintina, que é o alfa-pineno e o geraniol,
não dá para a gente usar a destilação simples, tá? Se a gente for usar a destilação, a gente tem que usar a destilação fracionada, tá? Então é por isso que o item está errado. Para separar os componentes ali da terebintina, eu tenho que usar destilação fracionada e não destilação simples, tá bom? Só para a gente poder complementar nosso estudo aqui, quando que a gente usa a evaporação, quando que a gente usa a destilação simples? Porque se você observar, os dois processos são usados para separar o mesmo tipo de mistura, que é sólido líquido. Então, quando que a gente usa destilação simples, quando que a gente usa evaporação? A gente usa evaporação quando a gente não precisa reter o líquido. Quando a gente puder deixar o líquido ir embora, se eu quiser só o sólido, aí eu posso usar a evaporação. Porque eu não preciso me preocupar em guardar o líquido. Eu posso só deixar o negócio lá, o líquido evapora, vai embora e o sólido fica. Agora, se no meu processo eu precisar reter os dois componentes, o sólido e o líquido, aí eu tenho que usar a destilação simples. Destilação simples é um processo mais sofisticado, vamos chamar assim, né? É um processo que precisa do laboratório, porque ele tem uma vidraria específica, ele é feito sempre em pequenas quantidades, tá? Então, quando eu precisar reter os dois componentes da mistura, o sólido e o líquido, eu uso destilação simples, certo? E a fracionada é a mesma coisa, né? A fracionada eu retenho os dois líquidos, que é o nosso caso aqui do que o item quer, tá bom? Então o item 20 está errado, porque o processo recomendado não é destilação simples, e sim destilação fracionada, tá bom? Ficou claro isso para você? Deixa aqui nos comentários para eu poder saber, conversa mais comigo, né? Fala se você entendeu, o que você está achando do vídeo, da resolução, beleza? Fico aguardando o seu comentário aqui. Vamos lá para o item 21, esse aqui já é química orgânica mesmo. Infere-se das estruturas químicas do alfa-pineno e do geraniol que suas cadeias carbônicas são insaturadas, homogêneas e ramificadas. O que são cadeias insaturadas? Cadeias insaturadas são aquelas que possuem insaturações. O que são insaturações? Ligação dupla ou ligação tripla, tá? Quando o carbono só faz ligações simples, a gente fala que ele é um carbono saturado, tá? Então, um carbono que só faz ligações simples, que tem hibridização sp3, sua prova cobra isso também, ele é um carbono saturado. Quando o carbono faz uma dupla, então aqui ó, se ele trocar uma simples dessa por uma dupla, aí a gente fala que ele é insaturado. O que é a insaturação? É esta ligação dupla, tá? O carbono também pode fazer duas duplas, ou seja, ele pode ter duas insaturações. Então, nesse caso aqui, ó, ele está fazendo duas ligações duplas. Ou ainda, ele pode fazer uma tripla e uma simples. Tripla também é insaturação, tá? Então, esse carbono aqui ele também é insaturado. Fica ligado com o seguinte: embora o carbono seja insaturado por ter dupla, a cadeia só vai ser insaturada se a dupla estiver entre carbonos, tá bom? Então, eu só vou ter uma cadeia insaturada se esta insaturação estiver entre carbonos, porque o critério para classificar cadeias é entre carbonos. Vou deixar aqui também um link, porque aqui no canal já tem vídeo sobre classificação de cadeias carbônicas. Então, isso é muito importante para a sua prova do PAS 2. E qualquer prova que você for fazer do segundo ano para frente, classificação de cadeias carbônicas é importante, tá? Então, eu vou deixar o link aqui, caso você ainda esteja inseguro com esse conteúdo, tá? Se a dupla não estiver entre carbonos, a cadeia não vai ser insaturada, tá? A cadeia só vai ser insaturada se a dupla estiver entre carbonos. Então, por exemplo, ó, se eu tiver esse composto aqui, ó, esse composto aqui é um ácido carboxílico. Na sua prova do PAS 2, essa função orgânica não cai, tá? Mas ele pode colocar essa molécula e falar que essa cadeia aqui dessa molécula é insaturada. Tá errado. Tá errado. Por quê? Porque essa dupla, ela não está entre carbonos. Essa dupla está entre o carbono e o oxigênio. Então, essa cadeia não é insaturada, embora o carbono seja insaturado. Ah, professor, quer dizer então que pode ter cadeia saturada com carbono insaturado? Pode.
desde que esta insaturação não esteja entre os carbonos. Se a insaturação for entre o carbono e outro elemento, que é o caso aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio, aí a cadeia não é insaturada. A cadeia é saturada, embora tenha carbono insaturado, tá bom? No caso aqui do alfa-pineno e do geraniol, de fato as cadeias são insaturadas, porque as duplas que existem nessas cadeias, cada cadeia tem uma dupla, né? A dupla está entre carbonos. Então, se a dupla está entre carbonos, então, aqui, ó, no alfa-pineno, a dupla está entre este carbono e este carbono. Opa! Entre esses carbonos, então, de fato, ela é insaturada. Ela é uma cadeia fechada, né? Ela é uma cadeia fechada, mas ela é insaturada também. As classificações não são excludentes. Então, ela é uma cadeia fechada e insaturada. Ela também é homogênea, certo? Porque, de novo, assim como para classificar a cadeia insaturada e insaturada, eu tenho que olhar entre carbonos, para classificar ela em heterogênea ou homogênea, eu também tenho que olhar entre carbonos. Então, mesmo que na minha cadeia tenha um átomo que não seja carbono, que é o caso do geraniol, ó, o geraniol é um álcool, né? Ele tem aqui um oxigênio ligado no carbono. Só que esse oxigênio aqui, ele não está entre carbonos. Esse oxigênio aqui, ele está para fora da cadeia. Então, ele não está tornando a cadeia heterogênea só porque ele está ali. Só porque apareceu o oxigênio, a cadeia tem que ser heterogênea? Não. O oxigênio não está entre carbonos, o oxigênio está para fora da cadeia. Neste caso aqui, o oxigênio não é um heteroátomo. Ele só é heteroátomo se ele estiver entre carbonos. Então, até aqui o item continua correto. As duas cadeias são homogêneas. No alfa-pineno, que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, então não tem nem o que discutir, né? De fato, a cadeia é homogênea. E o geraniol, que é um álcool, também tem cadeia homogênea, porque o oxigênio não está entre carbonos. Então, as duas cadeias são insaturadas? Sim. As duas são homogêneas? Sim. As duas são ramificadas? Também. O item 21 está correto. Tanto o geraniol tem ramificações, ó, aqui tem uma e aqui tem outra. O restante tudo é cadeia principal, né? Isso é cadeia principal. Esses dois são ramificações. O alfa-pineno também é ramificado. Ele tem uma cadeia principal, que é uma cadeia fechada, e tem aqui uma, duas, três ramificações. Então, o item 21 está correto, perfeito, redondo. Beleza? Acho que eu falei demais, né? Mas vamos lá que a gente tem mais dois itens do tipo A, que é o 22 e o 23, e depois a gente tem um do tipo C, que é o item 24, para a gente poder fechar esse primeiro vídeo, tá bom? Ele fala o seguinte, ó, item 22. O geraniol apresenta maior volatilidade que o alfa-pineno. Isso aqui, como eu coloquei aí na thumb do vídeo, é puro suco de interações intermoleculares e química orgânica. Classicíssimo de cair na prova do PAIS 2. Que é o seguinte, primeiro, a gente tem que saber o que é volatilidade. Você sabe o que é volatilidade? Fala para mim aqui no comentário se você sabe o que é volatilidade antes de eu te explicar o que é. Tá? Deixa aqui para eu poder saber se esse conceito eu estou explicando à toa ou se realmente eu preciso explicar porque você não conhece. Ele fala o seguinte, ó, volatilidade. O que é um líquido volátil? Um líquido volátil é um líquido que evapora muito fácil. Então vamos pensar de maneira empírica, né? Vamos pensar o seguinte, o que vai embora mais rápido se você deixar aberto? Um frasco de álcool ou um frasco de água? Quem que evapora mais fácil? Quem evapora mais fácil é o álcool, porque o álcool ele é mais volátil do que a água. Então, um líquido que é mais volátil, ele tem um ponto de ebulição menor do que outro líquido. Percebe? Então, volatilidade é uma propriedade relativa. Você compara a volatilidade de uma coisa com a volatilidade da outra. Percebe? Então, o álcool ele é mais volátil que a água porque o ponto de ebulição dele é menor do que o da água. Então, no momento em que ele fala para mim o seguinte, o geraniol apresenta maior volatilidade do que o alfa-pineno. O que é sinônimo disso? O que o item está querendo dizer? Ele está querendo que você julgue se o geraniol tem ponto de ebulição menor do que o alfa-pineno. Percebe que eu estou traduzindo o item? Quando eu leio apresenta maior volatilidade, isso é sinônimo de falar assim, ó, apresenta menor ponto de ebulição. Então, o que a prova quer que a gente faça no fim das contas é decidir qual dos dois compostos tem um ponto de ebulição menor. E aí, olha para os dois compostos lá e me diz,
Qual dos dois tem menor ponto de ebulição? O alfa-pineno. O alfa-pineno é um hidrocarboneto. Por ser hidrocarboneto, ele é uma molécula apolar. E sendo apolar, ele interage por aquele tipo de interação mais fraco, que é o dipolo instantâneo e o dipolo induzido, ou simplesmente dipolo induzido, né, como a gente resume a ópera, né? Já o geraniol é uma molécula polar, ou seja, o tipo de interação dele é mais forte que o tipo de interação do hidrocarboneto, e aqui ainda é mais forte ainda. Por quê? Porque aqui você tem uma hidroxila, você tem hidrogênio ligado a oxigênio, que é um dos FONs. Lembra? Quando eu tenho H ligado com flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, que tipo de interação essa molécula faz com a outra? Faz o tipo de ligação de hidrogênio, que é a interação intermolecular mais forte. Então, a molécula de geraniol, ela tem um ponto de ebulição maior do que a do alfa-pineno. É mais difícil eu passar o geraniol para o estado de vapor do que o alfa-pineno. O ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição do geraniol, é maior do que a do alfa-pineno. Então, se o ponto de ebulição dele é maior, é mais difícil eu passar ele para o estado de vapor. Significa que ele é menos volátil. Porque o que é volatilidade? Facilidade de passar para o estado de vapor. Se o geraniol é mais difícil, então ele é menos volátil. Item 22, errado, tá bom? Então 22 está errado porque, na verdade, o geraniol é menos volátil do que o alfa-pineno. Certinho? 23. Para a extração da terebintina das resinas naturais, são indicados solventes de baixa polaridade, dada as características estruturais de seus componentes. E aí aqui a gente volta para outra propriedade que a gente explora quando está falando de interações intermoleculares, que é a solubilidade. Lembra qual é a regrinha que a gente usa para falar de solubilidade? Se você não lembra, eu vou te lembrar aqui, ó. A gente usa a regrinha do semelhante. Ah, lembrou agora, né? Semelhante dissolve semelhante. Tenho certeza que você já ouviu falar isso aqui com o seu professor da escola. Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, líquidos que são apolares se dissolvem bem em líquidos que são apolares. Líquidos que são polares se dissolvem bem em líquidos que são polares. Só que tem um detalhe, né? Tem aquelas substâncias, tem aquelas moléculas que, embora elas sejam polares, elas podem ser bem pouquinho polar. É o caso aqui do geraniol. Por que eu estou falando isso? Deixa eu trocar a cor aqui. Por que eu estou falando isso? Porque, embora o geraniol seja polar, por ele ter uma hidroxila, ele tem, pessoal, ó, uma grande cadeia carbônica. Então, a cadeia carbônica do geraniol é muito grande. Então, ele também tem uma parte apolar. A parte polar dele é muito pequena quando comparada com a parte apolar, né? Eu usei o critério de polaridade dele para comparar o ponto de ebulição. De fato, ele é. Mas perceba que, se você for pegar, talvez o ponto de ebulição dele nem é tão maior do que o do alfa-pineno. É maior porque ele faz ligação de hidrogênio, tá? Mas não deve ser tão maior. Por quê? Porque a parte apolar dele é muito grande. Então, embora ele seja polar, ele é pouco polar. Por isso que esses dois se misturam bem. Mesmo um sendo polar e o outro sendo apolar, eles se misturam bem a ponto de formar uma mistura homogênea que eu consigo separar por destilação fracionada, como a gente falou lá no item 20. Tá? Então, embora os dois tenham polaridades diferentes, elas são ligeiramente diferentes, podendo dizer até que elas são semelhantes, elas são parecidas. Então, o alfa-pineno e o geraniol, de fato, são próximos da apolaridade. Então, para extrair eles das resinas naturais, são indicados solventes de baixa polaridade. O item 23 está correto, tanto para o alfa-pineno quanto para o geraniol. Se você usar um líquido, um solvente, né, que tenha polaridade alta, ele até vai extrair o geraniol. O alfa-pineno não, porque o alfa-pineno não se dissolve de jeito nenhum. Ele até vai extrair o geraniol, só que ele vai extrair muito pouco, porque o geraniol, mesmo sendo polar, ele é muito pouco polar. Então ele vai se dissolver muito pouco se você usar um solvente de alta polaridade.
para extrair bem essas substâncias, você tem que usar um solvente de baixa polaridade. Item 23 está correto, tá bom? Fala para mim aqui se você entendeu e fala para mim se você tinha marcado errado nesse item. Porque quem sabe a matéria, quem sabe bem, tende a falar que isso aqui está errado. Por quê? Porque está vendo que aqui é polar e fala, opa, não posso usar um solvente de baixa polaridade, tem que usar um de alta. Mas não, é polar, mas ele tem uma grande parte apolar. E para encerrar esse item 23, a gente ir para o 24, que é o último, deixa aqui nos comentários para eu saber se você sabe como é que eu chamo esse tipo de molécula aqui, que tem as duas polaridades. Tu sabe? Não vou te responder não, viu? Vou deixar você colocar aqui nos comentários para ver se você sabe como é que eu chamo as moléculas que têm os dois tipos de polaridade. Na mesma molécula, eu tenho uma parte polar e uma parte apolar. Não vou te responder, vou deixar você me responder aqui embaixo. Vamos lá para o item 24 e último dessa primeira parte da prova. É o item do tipo C, de casa, aquele que a gente tem que marcar X, né? O mentol também é um terpenoide frequentemente presente em resinas vegetais. Então, além do terpenoide, que é o geraniol, ele também tem mentol. Sua estrutura química é parecida com a do geraniol, porém é totalmente saturada. Opa! A estrutura do mentol não tem ligação dupla, ela é totalmente saturada. E apresenta uma parte cíclica, ou seja, ela é fechada. Ela parece com o geraniol, só que ela não é aberta, como a do geraniol é, e ela não é insaturada, como a do geraniol é. Ela é saturada. Que corresponde à ligação dos carbonos 1 e 6 do geraniol. Então ele pegou o carbono 1 e o carbono 6 do geraniol e ligou. É assim que é formado o mentol. Então ele falou, a estrutura do mentol é muito parecida com a do geraniol. O que muda é que a estrutura do mentol é como se eu tivesse pegado o carbono 1 e o carbono 6 do geraniol e tivesse ligado eles fechando a cadeia, ciclizando a cadeia, né? Ou ciclando a cadeia. Enfim. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que descobrir quem é o carbono 1 e quem é o carbono 6. Numa cadeia que tenha grupo funcional, que é o caso da cadeia do álcool, o grupo funcional é a hidroxila, ela é quem tem prioridade. Então ela é quem deve receber o menor número. O carbono que está ligado na hidroxila, deixa eu trocar a cor aqui para o vermelho. O carbono que está ligado na hidroxila é o carbono que vai receber o número 1. Aí eu vou continuando, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a cadeia principal do geraniol tem 8 carbonos. No carbono 2 tem uma dupla. No carbono 3 tem uma ramificação metil. E no carbono 7 também tem uma ramificação metil. Então se eu ligar o carbono 1 com o carbono 6, tirar essa insaturação, eu vou ter a estrutura do mentol. Então qual daquelas que ficou ali, ó, vai ser a estrutura do mentol? Eu vou tentar fazer aqui, ó, para a gente poder já marcar diretamente a resposta. Ó. O que seria então? Seria eu pegar esse carbono aqui e ligar nesse carbono aqui, ó, no carbono 6. Então seria isso aqui, ó, a estrutura do mentol. Só que no carbono 1 continua pendurado uma hidroxila. E aí eu vou apagar isso aqui, ó. Sumiu isso, né? Porque fechou lá na cadeia. E sumiu essa dupla. Opa. Sumiu a dupla também. Pronto, tá aí, tá bom, né? Então, essa daí que tem que ser a estrutura do mentol. Em qual letra tem essa estrutura aqui? Na letra A, tá? Então, item 24, resposta correta é a letra A. Terminamos. Só me resta te agradecer demais a sua atenção, te agradecer demais a sua presença nesse vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreve, deixa um like caso você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário, né, se você achou bacana, uma coisa que possa melhorar. E se você souber de alguém que precisa desse conteúdo, compartilha. Manda aí para os seus amigos, manda para o seu grupo de estudos. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado mesmo e logo mais vai estar saindo a parte 2 dessa prova. Valeu, até mais!